muito especial para mim lá no 2022. Eu sou muito grato pela sua vida, pois fui muito bem recebido, muito bem cuidado naquele período. E só Deus para recompensar. Você me envolvente, meu Deus. O que dizer dessa famosona? Cresci aqui, a senhora sempre puxando minha orelha aqui nessa mocidade, nos adolescentes. E hoje estamos aqui juntos mais uma vez para adorar a Deus, a nossa irmã Socorro, mulher de fé também, seu esposo Remigias Alves, que abriu muitas portas para mim também. Eu só tenho a agradecer, se eu falar de cada uma das irmãs que estão aqui, vai-se embora o tempo do culto. Nosso irmão Micael, pregador abençoado, Deus é na tua vida, varão. Deus ele vai fazer muitas e muitas e muitas coisas ainda. Queridos, o tempo nos é dado. Abra sua Bíblia comigo. No segundo livro de Moisés, o livro de Êxodo. Vai ficar no teclado agora. Deus é contigo. Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 11 e versículo de número 12. Amém? Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número 11 e versículo de número 12. E a Bíblia diz: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidade de tesouros, Pitom e Ramsés. Verso 12. Mas enquanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amém? Quantos podem dar glória a Deus nessa tarde? Quantos podem dar aleluia? Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui no ciclo de oração hoje. Quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, quando nós começamos a caminhar pelos textos bíblicos, nós vamos nos apegar à promessa que Deus fez para um povo, a promessa a que Deus fez para o homem. Quando nós lemos o livro do Gênesis, capítulo de número 12 a seguir, nós vamos ver Deus andando sobre a terra, escolhendo um homem, a saber, Abraão. E a este ele olha e diz: Giovânia, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra em que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. De tal forma que no capítulo de número 15, o próprio Deus vai falar para ele: Abraão, conta as estrelas do céu. E Abraão ele começa a contar, só que chega um momento que ele não tem mais como contar, porque são infinitas. E Deus olha para ele e diz: pois a tua semente será como as estrelas do céu. Deus ele cumpre a sua palavra, nascendo Isaac, o príncipe. De Isaac nasce Esaú e Jacó. Esaú nasce os moabitas, mas de Jacó nasce o povo de Deus, a saber, Rúben, o seu primeiro filho, depois Judá, de Judá os outros, Benjamim e José. De José é levado para o Egito, vendido pelos seus irmãos, humilhado. A Bíblia vai dizer que ele recebe o dom de sonhos, e ele começa a sonhar, e ele tem um sonho pelo qual a Bíblia vai dizer: eu vejo o sol e a lua, e 11 e 12 estrelas, e o sol e a lua e as 12 estrelas se prostram perante. A Bíblia vai nos fazer caminhar sobre uma pessoa que Deus deu o dom do sonho. Olha para o seu irmão, e diga: você sonha muito? Diga: você sonha muito? Deus vai cumprir cada sonho que está no seu coração. Só que eu tenho que te levar a entender que os sonhos de Deus exigem um
foi para o Egito. José foi comprado, levado para a casa de Potifar. A Bíblia vai dizer que José, aonde ele colocava a sua mão, tudo começava a prosperar. De tal forma que Potifar vai chegar e dizer: olha, há tudo na minha casa te entregue, menos a minha mulher. A Bíblia vai dizer que então a mulher de Potifar se embeleza, se apaixona por José e diz: eu quero José. Mas José diz: eu não posso. Eu tenho uma aliança com Deus que me dá sonhos. Eu tenho uma aliança com Deus que fez a promessa ao meu avô, ao Deus que fez a promessa ao meu pai e ao Deus que tem me feito promessas. Nessa tarde eu tenho uma palavra da parte de Deus para te dizer: o Deus que faz promessas é o Deus que preserva o seu povo. O Deus que faz promessas é o Deus que protege a igreja que está aqui nessa tarde. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer que a mulher de Potifar, ela simplesmente calunia José. Estou indo devagar. Depois de caluniar José, ele vai preso. E junto com José vai duas pessoas, o padeiro e o copeiro. A Bíblia vai dizer que tanto o padeiro como o copeiro também tiveram sonhos. E José, ele interpretou o sonho dos dois. Para um ele disse: olha, você vai ser restaurado à casa de Faraó, mas ao outro você vai ser morto. Deus, ele traz a revelação. Se primeiro, irmão, Deus estava revelando para José as coisas sobre ele, Deus começou a revelar sobre os outros. Deixa eu te dizer uma coisa: o que Deus colocou na minha e para a tua vida é para mim, mas também é para os outros. Você vai ser um canal de bênção tanto para você como aqueles que estão ao seu redor. Mas, irmão João, eu estou preso, eu estou no calabouço, eu estou esquecido. Mas o que Deus colocou na tua vida, mas o que Deus ele colocou na tua história, não importa o lugar aonde você está, Deus vai te utilizar, ou na prisão, ou na cova. Deus, ele vai te utilizar. Um morre e o outro volta para a casa de Faraó. 2 anos, José continua preso. A Bíblia vai dizer que as coisas que o tinha na prisão é colocado sobre a mão de José. Deixa eu te dizer uma coisa: até no lugar da nossa prisão, Deus nos dá destaque. Até no lugar onde a gente é perseguido, Deus nos dá honra. Eu nunca vi, meu irmão Neto, eu nunca vi na minha vida um preso ter moral na prisão. É humilhado. Só que quem está debaixo, mas quem está debaixo da promessa de Deus, esse aonde é colocado, Deus ele abençoa. Faraó tem um sonho das 7 espigas e das 7 vacas. O sonho que ele tem, ninguém consegue interpretar. Mas aí o que estava com o Faraó, o copeiro, chega e diz: olha, teve alguém que quando eu estava preso interpretou o meu sonho e me disse exatamente o que iria acontecer. A Bíblia vai dizer que então o Faraó manda chamar José. José chega e interpreta o sonho. Deus pega e exalta José. E
José se torna governador do Egito. De tal forma que simplesmente veio uma fome sobre toda a terra. Veio uma fome sobre toda a terra, de tal forma que os pais de José, os irmãos de José, tiveram que ir até José para buscar abrigo. Aqueles que jogaram na cova, agora foram buscar a redenção. Calma, eu não comecei a pregar ainda. Eu estou construindo a mensagem na sua mente. José